O YouTube, pra mim, ele encaixava muito com essa coisa do stand-up. Por quê? Porque era um tipo de humor que ninguém conhecia, era rápido, ninguém assistia vídeo muito longo, era vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio. E num vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, um stand-up meu tinha 12 piadas. Eram 12 piadas, não, mas 12 tentativas de riso naquela ali. Então era algo muito único. Encaixou muito. A história do YouTube e a história do começo do stand-up no Brasil se cruzam, assim, porque foi bem naquele momento. Então, puta, divulgou pra caralho. Não, totalmente. E pensando no Brasil ainda que é um pouco carente de incentivo à arte, coisa assim, o YouTube fez um papel importante aqui. Furou a bolha. É que tem certos tipos de produção artística que vão bem na internet e conseguem se beneficiar legal de vídeos assim, né? Mas não é todos. Se você for pensar em cinema, por exemplo, que é o que a gente, né, fala sobre hoje em dia, é muito mais difícil, né? Não tem como você produzir... Digo, porque o YouTube... TikTok a gente tá falando, agora o YouTube. São produções relativamente baratas, mas mesmo o YouTube você sabe que é caro pra alguém começar. Assim, hoje em dia, com o nível de qualidade que tem, você tem que investir, tem que editar, tem que aprender um monte de coisa e tal. Então imagina um cara que tem a ideia de ter um roteiro. Mas já passou isso por você? Tipo, pessoas com ideias de filmes pra fazer pra internet pra caralho? A gente recebe um monte. A gente recebe um monte de coletivos que estão, assim, no interior do estado e que as pessoas assistiam Pipocando, querem fazer cinema, se juntaram na cidade e fizeram um curta super legal, sabe? Super bem feito. E... Você assiste? A gente assiste, a gente adora, a gente fica lisonjeado, né? E é um negócio fantástico, assim. A variedade de temas que chegam, o que a galera trata e a qualidade que as pessoas conseguem com o celular, com um monte de coisa. E existe uma pretensão do Pipocando de produzir cinema? Então, a gente já pensou bastante sobre isso. A gente até tá assim... fazendo alguns esforços pra eu, o Bruno, né? A gente quer aprender mais também. A gente tá... Porque uma coisa é falar de cinema, outra coisa é fazer cinema, né? A gente tem bastante contato, temos como, né, encontrar as pessoas que já estão inseridas e tal. E a gente tinha vontade de unir, né? Pô, o Pipocando já fala sobre cinema, já tem um público, então pegar os produtores brasileiros também, fazer coisas conjuntas, né? Em estados diferentes e tal. Mas é que cinema é fogo, cara. Precisa de muito investimento, né? É a arte de gastar dinheiro. É então, caro demais. É muito complicado, cara. E assim, é engraçado que quando aqui no Brasil a gente conversa sobre lei de incentivo, se o cinema brasileiro é uma chatice e tal, e tem muito filme chato mesmo. Mas é porque a gente não faz direito essa distribuição, porque ideia boa tem. Eu acho engraçado que... Você assistiu o novo Homem-Aranha? Assisti. Perfeito. Então, você vai lá, cara, é Sony com Marvel, orçamentos multimilionários, aquela coisa toda. Mas daí, quando chega nos créditos, você vai olhar lá, tem lá, Quebec apoiando. Gravaram no Quebec, ganham o quê? Isenção fiscal de lá. Né? Aí tem Prefeitura de Nova York, isenção fiscal para gravar em Nova York. E mais várias outras cidades onde o filme teve locações e gravação. Por que essas cidades fazem isso? Porque quando você coloca dinheiro em produção artística bem feito, né? Obviamente que tem que ter um planejamento, mas quando isso é bem feito, você gera em cascata uma quantidade de empregos e de pessoas que estão envolvidas ali que as cidades querem atrair isso. E para eles vale a pena dar esse incentivo. E tem a ver com a identidade cultural de uma nação. Quer dizer, é mais do que isso, né? Não, esse aspecto que você colocou talvez até mais importante, né? Se os brasileiros conseguissem fazer filmes mais diversos, sobre temas diferentes que agradam a juventude e tal, aí você ia ter brasileiro querendo consumir coisa do Brasil, viajar para destinos do Brasil, andar pelo Brasil, conhecer o próprio país. E não tem porquê. Não vou nem culpar o público, né? Não tem esses filmes. Eu tava lendo até que a bilheteria do cinema brasileiro agora, no começo do ano, tipo assim, caiu 90%, assim. O Daniel Rezende, que é nosso colega que fez o filme novo da Turma da Mônica, teve com a gente lá, conversando também no podcast, vai sair em breve o papo, foi bem legal. Fico imaginando o desafio e a angústia de concorrer com o Homem-Aranha, concorrer com um filme internacional de Oscar. Difícil pra caramba. Difícil pra caramba. E não é do dia pra noite, né? Por isso que precisa ter um incentivo. Por isso que precisa ter um plano, digamos assim, né? Uma estratégia. Com certeza, não tenha dúvida. Agora, precisa ter uma estratégia mais competente também, porque você tem projetos muito legais, como o filme da Turma da Mônica, e você também tem gastos muito altos com ideias malucas de diretores que o filme não vai para lugar nenhum, que são conceituais que vão para o cinema aqui, onde o faturamento desse projeto todo vai para dentro do próprio projeto. Não estou falando de desvio nem nada disso, mas assim, o diretor ganha um valor de diretor bancado por nós, para um projeto que a gente sabe que é todo da cabeça dele, que é uma pira dele. Tem muito isso, e teve muito isso. Hoje em dia talvez não tenha mais, mas
tem uma organização dessa história que precisa ser feita porque é dinheiro público. A gente quer o filme que chegue no povo, que toque o povo, mas também entendo aquele cara que tem um pouco de preguiça que fala assim, tipo, porra, nós bancamos isso? Eu banquei isso? Que ninguém quer assistir, que ninguém entende. Mas sabe que o problema, eu concordo que mas a também gente são tem filmes que que vão pra festivais, às vezes, e ganham prêmios. Eu não sei, eu não sou inteligente o suficiente pra julgar se o filme é bom ou ruim. Não, mas... Eu gostei do Homem-Aranha. Mas pensa comigo que você vai ver. Quando você pega, por exemplo, o Jorge Lucas, por exemplo, sei lá. Esses caras sempre têm uma produção assim, inovadora, fazem coisas legais, mas estão sempre embasados e inspirados em outros criadores que são mais underground, digamos assim, mais artístico, um pouco mais distante do público, mas que influenciam esses caras. Você tá entendendo? É como se fosse uma pirâmide, assim, a coisa vai subindo. Tem que ter também alguém que seja experimental, que teste uma coisa diferente. E é engraçado, e o problema de concorrer, né, culturalmente, é que você vai para uns Estados Unidos da vida, ou até na Índia, que você tem uma produção cinematográfica bem, assim, né, ativa e tal, você tem muita gente testando. E é caro fazer esses testes. Então, se o Brasil quer subir... Não adianta a gente sair do zero e colocar a gente lá no topo da pirâmide. Porque daí o que vai ser? Vai ser uma... Você vai, no máximo, conseguir copiar o que outros países estão fazendo. Vai fazer um Homem-Aranha pior. Vai fazer, sabe, um filme de ação meio chinfrim. Sim. A gente tem que trilhar nosso caminho até lá, sabe? Claro. Mas eu concordo com você. A única coisa que me intriga é que as pessoas... Quem é mais ponderado fala, não, calma lá, tem projeto que sim, tem projeto que não. Ainda tá num campo mais ok. Tem gente que acha que não... Sabe aquela coisa de... Meu, por que vai gastar dinheiro com cinema se ainda não tem escola e não tem saúde? Não é, isso é meio calhorda. Eu entendo o raciocínio por trás disso. Acho até que a pessoa tá fazendo isso de bom coração. Todo país tem esse tipo de investimento. Se a Índia tem uma produção de cinema maravilhosa, você acha que a Índia não tá precisando de escola? Se a Índia não tá precisando de saúde? Aí você precisa empregar as pessoas, você precisa criar indústrias, né? Quem que vai manter a educação? Vamos supor, você gasta R$1 milhão, né? Resolveu a educação essa semana. Mas não resolveu a educação para sempre. Sim. Você tem que fazer os setores produtivos do país ficarem ativos, né? E a arte é um deles. Eu fiz um grande filme chamado Internet Filme, talvez um dos maiores filmes do Brasil, vencedor de 2 Oscars, obrigado à academia. E 3 Globos de Ouro. 3 Globos de Ouro. E por mais que não tenha sido o melhor filme do mundo, tem seus momentos, vai. Tem seus momentos e pagou as contas. A Netflix comprou, foi um puta sucesso da Netflix. Mas foi um filme todo bancado pela Paris Filmes, que era a distribuidora e também a produtora. Então, assim, foi um filme que foi uma tentativa que não teve nenhum incentivo. Só que isso só aconteceu, ou seja, porque teve uma evolução da indústria a ponto da indústria falar, ok, nós já ganhamos dinheiro, nós já bancamos as nossas produções com os valores vindos do governo federal. Vamos tirar dinheiro do bolso e vamos tentar, porque assim a gente vai conseguir fomentar essa indústria. Isso é um sinal muito legal. Um sinal de que essa indústria evoluiu ao ponto do cara falar, quanto vai custar o filme? 4,5 milhões? Tá aqui. Porra, esse é um passo muito importante. A gente só vai conseguir realmente fomentar e criar uma indústria de verdade no momento que as pessoas tiverem garantias e certezas de seus projetos. Eu sou contra, por exemplo, os filmes que a gente já sabe que vão fazer muito sucesso serem bancados pelo governo federal, entendeu? Até que a sorte os separe 4, eu sei que vai dar dinheiro suficiente para bancar a produção. Por que o governo banca isso? Eu prefiro que banque, em detrimento de outras produções que estão precisando. De outras produções que estão precisando, inclusive os filmes poéticos e criativos. E que também vão gerar emprego da mesma forma, vão envolver equipe. Exato. Então, assim, a mamãe, na minha peça... Até um exemplo ruim, porque o Paulo Gustavo morreu. Não é isso que eu tô falando aqui. Aliás, um puta cara do caralho. Mas, assim, era um filme, era uma série que era uma série de sucesso. Que alguém inteligente consegue, com a projeção do filme, monetizar, ir atrás de patrocinadores, fazer de outra forma. Não, isso... E assim com shows, e assim com peças de teatro. Eu acho que isso se estende por toda essa teia artística. Não sei se na questão de stand-up tinha também. Deveria ter, né? Algum tipo de... Quando você faz uma peça, você consegue pegar assim, não tem Já isso? teve muita gente chegando pra mim e disse, por que você não faz um espetáculo, o teu no Viagem ao Brasil? Mas existe isso, né? Existe. No stand-up eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar.
Por exemplo, o improviso eu já vi. Galera, mas aí improviso é um espetáculo com 4 pessoas, 5 pessoas, que viajam o Brasil exige mais estrutura, tem então um esse é o cenário argumento, que você né? tem que carregar, é outra coisa. Bom, um cara de stand-up comedy que pega um avião, vai até Salvador, sobe num palco pra falar no microfone e tem incentivo do governo, eu acho uma puta de uma sacanagem. Mas me foi oferecido, porque obviamente... Talvez o Bradesco quisesse colocar dinheiro no Rafinha e não no espetáculo experimental de dança, porque ele sabe que vai ter cartaz, porque mesmo a empresa colocando dinheiro num projeto incentivado e ajudando a cultura do país, eles também querem a divulgação daquilo. Entendeu? E é por isso que precisa ter uma coisa inteligente que apoia o que não vai conseguir sair do papel. Não, e aí a gente tá... Qual que é o problema principal disso? A gente não tá nem falando da formação desses profissionais. Olha como é complicado. E assim, eu acho que a arte é só um exemplo de uma indústria específica. Mas eu acho que no Brasil, todos os nossos setores carecem desse tipo de pensamento. Que é assim, isso a gente ainda tá falando de um filme ou outro conseguir ser financiado, mas e formar bons roteiristas? E ter muitos diretores de fotografia de cinema? Né? Esses passos exigem com que você tenha vários filmes saindo por ano. Porque o cara possa falar, bom, eu sou uma pessoa que você quer o melhor, né? Você tem que ter um cara genial que seja roteirista. Sim. Ele vai falar, não, eu não vou isso, não vou fazer direito. Eu vou fazer cinema, porque eu vou ter como trabalhar. Eu vou ser o melhor da turma, tal, vou conseguir, né? Eu vou conseguir trabalhar. Hoje em dia é muito pequeno esse espaço. E mesmo o roteirista que é consagrado, ele tem que dividir o tempo dele com novela, com produção de televisão, não consegue se dedicar, né? Então, e tudo isso eu tô falando porque a gente tem que competir com os outros países que já fazem isso. Isso, exatamente. Porque na hora que tá ali, na hora de escolher o filme, ele não vai ser nacional se não é nacional, vou dar força. O cara quer ver o filme que ele quer ver. Você pega, sei lá, o Tarantino. O cara é um gênio, tá? Um cara muito fera. Mas passou a vida inteira envolvido com cinema. Tá? Ele tava na locadora lá no começo, mas dali em diante filme. Ele só se dedicou aos filmes dele. Aqui no Brasil é um luxo a pessoa poder fazer isso, né? Vai ter que, de algum jeito, ali, dividir a atenção com outras coisas. Então, isso é muito complicado.